Irmãos, lembram-se dos que a gente já estudou até agora, né? Os tipos. Quais eram? Os tipos que a gente estudou diversos aqui, que tem não só nos Salmos, mas todos os livros de sabedoria, né, como profecias, também ali os profetas vai ter, o livro de Provérbios vai ter, tá? Não é só Salmos que tem, tá? Eu passei com os irmãos os tipos de paralelismos que tem aqui nos Salmos, como está pegando Salmos como exemplo. E quais são os que a gente já estudou? Sinônimo, gradativo, sintético e o imperativo e figurativo. Isso, tá? Então a gente estudou esses. O que, se os irmãos tivessem que explicar como seria cada um? Por exemplo, o sinônimo. O que é o paralelismo sinônimo? Tivesse que explicar. Talvez os irmãos aprenderam. Ele é semelhante ou iguais. São dentro de um capítulo, você vai ver duas coisas semelhantes uma com a outra. Um verso, né, que vai identificar que é a mesma coisa. Exato, então você vai ter um verso e um outro verso, né? E eles vão falar da mesma coisa, vão ser quase iguais, só que escritos de uma forma diferente. Então aqui o paralelismo é essa brincadeira que a gente tem com as ideias do texto, não com o som, como é da gente. Na nossa música, na nossa poesia, a gente tem essa brincadeira de rima com os sons. Na poesia hebraica não, é com as ideias. Então quando a gente pega cada verso, a gente separa os versos aqui dos Salmos, cada verso tem uma ideia ali. É uma frase com uma ideia. E o sinônimo, ele vai pegar esses dois versos e eles vão ter a mesma ideia, só que vai ter escrito de uma forma diferente. Às vezes é muito óbvio, você vê e você já enxerga, às vezes você precisa prestar atenção para você tirar a ideia, para você perceber que são iguais, não são coisas diferentes, são só iguais, tá? Então esse foi o sinônimo. A gente viu também o antitético, tá? Os irmãos têm que lembrar, quando é ao contrário do sinônimo. O antitético é quando o segundo verso ele traz uma ideia que é contrária ao do primeiro verso, tá? A gente viu também o paralelismo. Qual um outro que os irmãos falaram? Foi o cinético, o gradativo. O que o gradativo faz? Ele está certo. Ele vai aumentando as ideias ou diminuindo as ideias também, tá? A gente vai entrar no texto, os irmãos que estão meio perdidos ainda, que participaram das aulas, os irmãos vão entender, tá? Eu só estou relembrando com os irmãos que já participaram das duas últimas aulas. Ele vai subindo ou ele vai descendo, tá? Ele vai dando novas ideias cada verso e isso vai intensificando. Qual outro? O sintético, faltou aí, foi? Sintético. O que é o paralelismo sintético? É quando o autor, ele pega uma única ideia, tá? E ele vai fazer o quê? Em vez de em um único verso ele já falar de uma vez o propósito dele, é como se ele fatiasse essa ideia. E cada verso é uma parte de uma ideia só. Então ele vai complementando a frase, cada verso. Então você vai ter paralelismo sintético não só de 2 versos, mas pode ser mais, 3, 4, dependendo do tamanho dessa ideia. Tá? É como se fosse fatias de uma ideia só. E vai ter algumas variações desse paralelismo sintético, que o último verso, ele vai ser o que a gente chamou de clímax, né? Que é aquela frase que já era o propósito dele, que ele foi ali dando uma ideia nova, outra ideia, e tudo terminou naquela última frase ali, tá bom? A gente vai ver os exemplos. Os irmãos não falaram o emblemático também, foi o último, né? O figurativo, que é o quê? É aqueles salmos, aquele verso, que um desses versos tem uma imagem comparativa, uma metáfora, isso, onde o autor está comparando algo com uma imagem figurativa, que a gente viu até no Salmos 1, comparando o justo como uma árvore plantada junto a águas correntes, tá?
Aí a gente tem que interpretar ali. Só para os irmãos se lembrarem. Até aqui, tudo certo? Os irmãos se recordaram? Tudo certinho? Tá, então vamos lá para as variações. Dentro dessas categorias que eu relembrei os irmãos, a gente tem algumas variações, tá bom? Que pode deixar um pouquinho mais complicado, mas não é não, tá bom? Vamos lá, aqui tem 3 variações que eu queria passar para os irmãos entenderem. Vamos começar aqui com um paralelo que a gente chama aqui de um paralelismo que a gente chama de incompleto, tá? Incompleto vem a ideia de estar faltando algo, tá? Está incompleto. Então, o que é isso que está faltando? Então, vamos abrir lá Salmo 148, versículo 7 e versículo 8, tá bom? Agora vamos ver para os irmãos entenderem, tá bom? Salmo 148. Salmo 148, versículo 7 e 8. Esse é isso mesmo? Isso. Quer já pode ler, que a minha versão é diferente. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias, e todos os abismos. O fogo e a neve e o vapor, e o vento tempestuoso que executa a sua palavra. Isso. Aí, se os irmãos baseados naqueles que a gente já viu na aula passada, fosse dar um nome para esse verso aqui, qual seria o tipo de paralelismo usado aqui? Para quem estava na aula passada. É aquele que aumenta. Que aumenta? É. O ciro gradativo? Alguém tem uma opinião diferente ou todo mundo concorda que é gradativo? É. Cada imagem, né? Semelhança. O sinônimo é igual. É semelhança. É primeiro, né? É o 7. Vai ser o 7. Tá com 7? Não é ninguém com opinião? Aí eu falei isso porque eu pensei que era primeiro. Não falei que está errado, só que os irmãos. Que nem aqui, baleia e abismo. Baleia significa assim, uma imagem muito grande, né? Enorme. O abismo também, coisa muito profunda, grande. Aqui é o seguinte, aqui eu peguei justamente esse exemplo, aqui está acontecendo um paralelismo completo, tá? Que eu vou ensinar para os irmãos, que é uma variação ali de algum outro paralelismo, onde o que vai acontecer aqui? Que quando os irmãos veem e causa confusão, né? Essa confusão que aconteceu aqui agora, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Por quê? Porque aqui os versos eles estão incompletos. O que eu quero dizer com estão incompletos? O autor ele omitiu uma informação que estava no primeiro verso já. Tá? Então, se a gente separar aqui o versículo 7, louvem ao Senhor vocês que estão na terra. Esse é o primeiro verso, certo? Louvem ao Senhor vocês que estão na terra. Está assim na minha versão, para estar um pouco diferente de alguns irmãos. Tá? Aí o segundo verso. O que ele colocou? Na minha terra, serpentes marinhas e todas as profundezas. Tá? Aí o terceiro verso, que é o versículo 8. Relâmpagos e granizo, neve e neblina. Aí o quarto verso. Vendavais que cumpre o que ele determina. Aí está assim na minha versão. Vocês perceberam o que está faltando no verso 2, 3 e 4 que a gente leu aqui? Vê o primeiro verso e compara com os outros. O que tem lá algo faltando, parece? Se eu falar assim só para vocês,
Em vez de eu falar o primeiro verso, eu começo pelo segundo. Eu começo assim, ó, serpentes marinhas e todas as profundezas. Tem sentido? Não. Mas se você ler o segundo verso depois que leu o primeiro, ele tem sentido? Por que ele tem esse sentido agora? Porque está falando no vale. Exato. Exato. Outros moradores da terra, sobreviventes. Exato. Você já relaciona que serpentes marinhas aqui e todos os outros nomes que ele vai jogar na frente, está relacionado com o quê? Com louve ao Senhor. Você vê que aqui que ele não foi redundante repetindo. Ele o que? Ele omitiu isso. Entendeu? Por isso que é incompleto. Ou seja, eles compartilham essa informação com todos os outros versos. Então você vai ver o verso 7. Ó. Louvem ao Senhor, vocês que estão na terra. Eu poderia dizer também, louve ao Senhor, serpentes, marinhas e todas as profundezas. Não é isso que ele está querendo dizer? Só que ele tirou o louvem ao Senhor. É subentendido já aí na frase. Entendeu? Por isso que é o nome incompleto. Tá? Aí ele continua, ó, o 8, relâmpagos, granizos, neve e neblina. O que ele quer dizer? Louvem ao Senhor, os relâmpagos, neve e neblina. É isso que ele quer dizer, não é? Só que ele tirou. Porque só faz sentido quando eu ler o primeiro verso. Se eu não ler o primeiro verso, fica só palavras apenas aqui, não é? Então por isso que é incompleto, tá bom? É quando o autor, nos versos que vem, que está relacionado, ele omite uma informação que estava no primeiro verso. Bom, deu para entender mais ou menos? Vamos pegar outros exemplos. Ó. O Salmos 29, versículo 11. Na minha versão está assim, tá? Na versão dos irmãos acho que está incompleta também, está deem ao Senhor, né? Dá ao Senhor, ó seres celestiais, e embaixo está repetindo, tá? Dá ao Senhor de novo. Ó glória e força. Está assim ou está sem força? Está só. Está glória e força. Senhor dá. Dá ao Senhor. Então aqui então, esse daqui não vai estar incompleto, esse exemplo aqui ele vai ser sinônimo, né? Então vai lá em Salmos 24, versículo 1. Vamos lá isso daqui. Isso daqui está correto. Salmos 24, versículo 1. Diz assim, ó, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Verso 2, o mundo e os que nele vivem. Tá? Aí aqui, qual tipo de paralelismo que a gente tem? E a gente já viu em exemplos de aulas passadas esse versículo aqui, esses dois versículos. Ele é o que? Ele é sinônimo? Sinônimo? O Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, verso 2. Você vê, é o quê? É aquele que é igual, sim, né? Porque o mundo e a terra, aquele que a gente estudou logo no primeiro. Isso daqui está claro que é sinônimo. Só que vocês percebem, ele também é um sinônimo, mas ele está incompleto, tá? Que é uma variação, tá? Que eu não tinha passado as aulas passadas, para não dificultar, mas por que ele está incompleto também? Porque vê o verso 2, se eu falo só o mundo e os que nele vivem, sem ler o mundo, ele tem sentido sozinho? Não, ele depende do primeiro verso. Qual informação tem no primeiro verso que vai complementar, que foi omitido? Do Senhor, o sujeito foi omitido. Então, do Senhor
Então, se eu falo do Senhor é a terra que todo mundo existe, ok. Se eu falo do Senhor é o mundo e os que nele vivem, ou existem, dependendo da versão. É isso que eu quis dizer. Ou seja, o do Senhor foi omitido. Tá? Pode acontecer isso. Tá? Aí a gente chama de incompleto, tá? O paralelismo. Ele é sinônimo, só que está incompleto. E isso às vezes pode trazer dificuldade para os irmãos perceberem, tá? Porque esse elemento do Senhor que está no primeiro verso, ele está compartilhado com o segundo verso, tá? Você tem que prestar atenção e perceber se tem esse compartilhamento entre dois versos, tá? Se você tirar, se vai fazer sentido, tá bom? Eu acho que aqui deu para entender, né, o que é o incompleto. Isso daqui era o mais simples dessas variações que eu vou passar agora aqui para os irmãos, tá? Agora, vamos começar pelo segundo aqui, um pouquinho mais fácil, né, que é o paralelismo alternado, tá? Vou explicar para os irmãos o que é isso, que é o paralelismo alternado, tá? Eu já vou para o texto, aí eu vou perguntar para os irmãos se vocês percebem, tá? Se tem algo ali de diferente, tá? O Salmos 44, versículo 5. É 100 ou 40? 44, tá? Não é feito não. Salmos 44, versículo 5. Deixa eu ver aqui. Isso, versículo 5. Bem, todo mundo achou? Pode ler quem achou. Salmos 44, versículo 5. Por ti vestiremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levam contra nós. Isso, agora o Leu 6 também. Pois eu não confiarei no meu ar, nem a minha espada me salvará. Isso. Aqui, vamos pegar aqui o verso 5. Que está acontecendo um paralelismo alternado aqui, tá? Lendo de novo aqui na minha versão, ele diz assim, ó, contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Tá? Aqui, os irmãos conseguem perceber alguma semelhança entre esses versos? Sim. Sim? Aonde? Aqui, contigo venceremos os nossos inimigos e pisaremos os que se levantaram contra nós. Isso, tem uma semelhança. Tem. Então aqui está acontecendo, o que é esse paralelismo alternado? É quando, por exemplo, o primeiro, não necessariamente o primeiro verso, tá? Mas eu tenho uma estrutura nesses versos aqui, onde uma ideia, ela vai ter esse paralelismo sinônimo, essa semelhança com a terceira ideia. Ou seja, por exemplo, eu tenho a primeira ideia dentro dessa estrutura, a segunda ela é diferente, tá? É uma informação nova diferente. A terceira ideia é igual à primeira. E a quarta ideia é igual à segunda. Fica você alternando entre uma ideia 1 e ideia 2. Ideia 1, ideia 2. Fica 1, 2, 1, 2. Ó, vou mostrar para os irmãos perceberem aqui, ó. Lá, versículo 5, né? Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Aqui está acontecendo dentro do próprio verso, tá? Então, o primeiro verso, ó, contigo, é a ideia 1, contigo, tá? Pomos em fuga os nossos adversários, a ideia 2, tá? Aí lá, pelo teu nome, seria qual a ideia? Seria a repetição da ideia 1, não é? Contigo
pelo teu nome, não é a mesma coisa? Contigo, com você, ou pelo teu nome. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Faz o quê? Pisoteamos os que nos atacam. Não é a repetição da ideia 2 de pôr em fuga os nossos. Que aqui ele fala que ele não está confiando nele, mas sim no Senhor, né? Exato. Porque ele está falando assim, por ti, Senhor, venceremos. E aqui embaixo, pois eu não confiarei no meu arco, e nem na minha espada me salvará. Exato. Ou seja, ele está fazendo uma brincadeira de. O paralelismo é sinônimo, tá? Tá bem óbvio para os irmãos, tá? Tá alternado aí. Ideia 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Tem várias 2. E vai indo, ele vai construindo dessa forma, ele vai alternando, tá? As ideias. E um combina com a terceira, a segunda combina é igual à quarta, tá? Aqui, eu vou pegar mais alguns exemplos para simplificar mais para os irmãos, tá? Aqui o Salmos 20, versículo 8. O Senhor é a força do seu povo. Verso 1, aí o verso 2. A fortaleza que salva o seu ungido. Tá? É 20 o quê? 28? Desculpa. Eu abri no 28. É 28. Verso 8. Desculpa, eu abri no errado. Diz assim, eita. Confundiu aqui 20 com 28. Tá, só não foi pro 120. Vamos lá, 20, versículo 8. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Agora tá certo, é isso, né? Estamos firmes. Aí aqui, os irmãos percebem semelhança? Não, que o cara não está firme. Aquele ali não é Esse é o inverso. Isso. Isso, é o inverso. Nós perceberam isso, então vamos aprender essa parte. É o paralelismo antitético, né? Ele é invertido, só que está alternado aí também, percebe? A alternância, entre um combina com a ideia 3 e a ideia 2 com a quarta parte. Se a gente separar esses dois versos em 4 partes, olha como vai ficar, versículo 8. Eles vacilam e caem, falei na minha versão, eles vacilam e caem. Então a gente tem a ideia aqui, vacilar, no primeiro verso, e cair. Tá? Aí tem a ideia de vacila, ideia 1, cai, aqui. Eles vacilam e caem. Eles vacilam e caem. Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Você vê aqui o contraste entre eles e nós. É diferente, não é igual aqui, é o contrário, né? Eles e nós. Aí eles o que? Vacilam e caem. Que a ideia aqui, vacila e cai, é a ação que eles fazem, vacilam e caem. Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Você vê que aqui a ideia é o inverso do que a gente viu no versículo passado. Tá tendo essa alternância entre as ideias. Eu, a ação, que é um. Aí agora depois nós, que é o inverso, e a ação que nós fazemos. Ou seja, você tem aqui uma parte que é quem faz a ação, que é a ideia 1 aqui, que é igual à parte 3, que é quem faz a ação no verso de baixo. E a parte 2 do verso 1, você quer ver como eu deixei para agora para ficar bem para os irmãos. A parte 2, ela contrasta com a parte 4, que é a ação do verso 2, tá?
tá? 2, 4, 1, 3, 2, 4. Fica alternando assim, tá? Você viu que aqui foi bem para ficar separadinho aqui, que é só uma variação, tá? Você vê que não mudou os nomes, é só uma variação que às vezes pode confundir os irmãos na hora de identificar, tá? E o Esse último, daí é alternado. alternado, tá? E o último, que é esse daqui que é o mais chatinho de todos, tá? Eu já até expliquei isso daqui naquela aula que a gente teve sobre retórica, tá? Não sei se você lembra que tem uma aula sobre retórica, sobre o que era persuasão, que eu expliquei isso daqui, mas eu sei que os irmãos não se lembram mais, a gente vai voltar, porque tem tudo a ver com esse tema aqui, tá? Que é o paralelismo, que a gente chama o quê? Que esse daqui, em vez de ele estar somente dentro de um verso 2, ele vai estar dentro de um conjunto, por isso que ele é um pouquinho mais difícil de identificar, ele vai estar dentro de um conjunto ali, onde a estrutura, ela faz o quê? Uma espécie de um espelho das ideias de um do outro. Aqui eu vou ter que mostrar com exemplos, para senão os irmãos vão ter dificuldade. Vamos começar com um fácil aqui, ó. Salmos 27, tá? Versículo 14. Aqui no Salmos 27, 14. Eu vou começar aqui, fica bem fácil aqui. Esse daqui, o nome dele a gente chama de quiasmo, tá? Quiasmo ou paralelismo invertido, tá? Invertido. Você mandou entender por quê, tá? Vamos bem devagar nisso daqui, que esse daqui ele é difícil mesmo um pouquinho. 27, 14. Bem? Pode ler. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Isso. O que os irmãos percebem alguma coisa diferente ou semelhante nesse verso 14? A semelhança que no primeiro verso e no segundo, ele fala para esperar. Espera. E no segundo... A primeira coisa que vem à tona é, vocês percebem, que começa falando que espera no Senhor e termina como? Espera no Senhor. Tá? Aqui a gente já começa a identificar esse paralelismo. Como que ele funciona? Ele vai fazer uma brincadeira aqui com as ideias, onde você vai ter... Ele vai começar com uma ideia, tá? E essa é a primeira característica. E ele termina... O último verso é igual, ele vai ser sinônimo com a primeira ideia, tá? Tanto que aqui está bem óbvio, espera no Senhor, está literalmente até na escrita, está igual, espera no Senhor, terminou como? Espera no Senhor, tá? Essa é a primeira característica que a gente vai ter aqui, tá bom? Quais são as outras? O que ele vai fazer? Ele vai seguir uma estrutura, aqui dentro dos versos, se a gente separar as ideias, como a gente fez na alternada, onde ele vai seguir... O padrão é fazer o quê? A ideia, vamos chamar aqui, não de uma ideia A, vamos chamar de uma letra, a ideia A, aí ele vai jogar uma ideia B, tá? E depois, o que ele vai fazer? Ele vai continuar o raciocínio dele, só que de trás para frente. Ou seja, ele vai repetir a ideia B e terminar na ideia A. Aí isso cria essa estrutura da primeira ideia é igual à última. E a que está no meio também é igual dentro do conjunto, dá para entender mais ou menos? Uma vai espelhando a outra, mas ficou AB, BA, um exemplo. Por isso que é invertido, tá? Fortalece e anima. Isso, aí vamos lá, vamos analisar com os irmãos verem. Ó, começou como? Espera no Senhor. Vamos chamar isso daqui da ideia A. Espera no Senhor, tá? Aí o segundo verso, seja forte, tá? Aí depois, na minha versão está coragem, porque eu sei que na versão que foi lida está um pouquinho diferente, tá? Mas é igual, tá? A ideia. Então, seja forte, coragem. Tá? Então, a gente tem aqui a ideia B, é o quê? Seja forte. Tá? Aí, coragem. Vamos pegar aqui a outra ideia, a outra parte da ideia. Coragem. Vocês acreditam que é igual ou é diferente de seja forte? Vocês falam seja forte. É igual, né? E seja forte. Então a gente tem aqui. Corajoso e forte. Exato, então a gente tem aqui
seja forte, que é da ideia B. Aí depois ele jogou a próxima ideia, que é coragem, que não é uma ideia C, é ainda a B. Agora ele está começando a vir de trás para frente, que é coragem. Aí ele termina como? Espera no Senhor, que é a ideia A. Aí ficou A, B, B, A. Isso ficou claro, os irmãos? Eu sei que é um pouquinho difícil, mas nesse aqui ficou claro essa estrutura. A, B, B, A. Que ele veio seguindo uma sequência, depois ele inverteu. Aí ele teve que repetir a ideia anterior e vindo de trás para frente agora. Esse aqui é curto, por isso eu comecei por ele, tá? Aí o que isso tem eu descobri que está vindo de trás para frente, e chegou no meio e começou a vir de trás para frente, mas o que isso tem a ver agora, né? O que isso é importante? Porque nessa estrutura que era muito comum, tá, na época, tá, da poesia hebraica, o autor ele colocava a sua intenção dentro, o propósito, o objetivo mesmo dessa estrutura, é ele colocar a sua intenção dentro dos versos que estão dentro, que é o que é a nossa ideia B, tá? Então é no centro que vai estar o sentido real, tá, do autor. Por isso que é legal a gente identificar. Então a gente viu aqui no versículo 14 que ele falou espera no Senhor e terminou espera no Senhor. Mas qual é o sentido real? É o que está dentro, que são as duas ideias B. É coragem, seja forte. Aqui é bem curto, tá? Mas eu comecei por isso para os irmãos entenderem. Então a gente vai no que está dentro. Às vezes aqui teve a ideia B. Às vezes pode ser que tenha uma ideia C que fique sozinha também. E essa ideia C é onde está a intenção real do autor, tá? A gente vai ver dentro disso daqui. Eu só queria que os irmãos entendessem. Esse é o mais difícil de todos, tá? Que isso acontece, tá bom? Ficou alguma dúvida desse versículo aqui? Não? Não? Tá. Então vamos para o próximo. Olha, vamos lá no Salmos 30, versículo 8 e versículo 10. Uma página na frente. O 30, versículo 8. Até o versículo 10. Que aqui também está acontecendo, tá? A mesma coisa que a gente viu lá no versículo anterior. Pode ler alguém? Para a gente ter as duas versões. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei, que proveito há no meu sangue, quando desço a cova? Porventura, te louvarás, ó pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, ser o meu auxílio. Isso, tá? Então, a gente lê aqui e aí você consegue perceber algo que a gente estudou lá no versículo anterior, pegando as ideias aqui. Porque aqui está acontecendo, tá? Ó, aqui no verso, começando a partir do verso 8, o segredo é a gente pegar cada verso e extrair a ideia do verso, tá? Para depois a gente comparar. Então, indo com calma, o verso 8 diz assim, agora da minha versão: a ti, Senhor, clamei. Então, a ideia aqui é do quê? De um clamor, não é? Clamei a ti, a clamar ao Senhor. Então, essa é a nossa ideia A, tá? A ti, Senhor, clamei. Aí, ao Senhor pedi misericórdia. É o segundo verso. Ao Senhor pedi misericórdia. A ideia aqui agora é de pedir misericórdia ao Senhor também. Então é a nossa ideia B, tá? Aí o versículo 9, ele diz assim: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? No verso 9, os irmãos veem semelhança com os outros versos? Ou é uma ideia nova? É uma ideia nova, não é? Então vamos chamar do que? De ideia C, tá vendo? Que aqui a ideia aqui é de um questionamento sobre a morte. Tá claro, isso daí ele está falando. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá?
né, se eu morrer. Então, uma ideia assim, é um questionamento sobre a morte, não um clamor ao Senhor, um pedido de misericórdia, é um questionamento sobre a morte, não tem relação direta. Então, uma ideia assim. Aí, agora, olha o que vai acontecer. Vamos para isso. Mas assim, só deixa aqui, ó, o próximo verso. Acaso o pó te louvará? Que aqui já é continuação. Proclamará a tua fidelidade? Aqui também os irmãos veem que é um questionamento sobre a morte, que é a repetição da ideia C, ali. Ó, é um questionamento sobre a morte. Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Repetiu, não repetiu esses dois versos com os dois anteriores? Então, é CC aqui, né? Aí vamos lá para o próximo, o 10. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Esse verso aqui agora, a ideia dele de pedir misericórdia, ela é parecida com alguma outra? É com a B, não é? E agora o último, Senhor, sê tu o meu auxílio. É um pedido aqui, um clamor ao Senhor que reflete o início. Aqui, Senhor, clamei. Os irmãos perceberam que o autor ele fez aqui? Ele foi jogando as ideias e no meio do caminho ele repetiu a ideia anterior e veio indo ao inverso, de trás para frente. Então aqui a estrutura é o quê? É A, B, C, aí ele inverte, C de novo, B, A, aí cria essa estrutura aqui. Aí como eu expliquei para os irmãos, a intenção ela está naquela ideia central. E qual é a ideia central aqui? É as duas Cs, não é? Repetiu ficou no meio. E qual é a ideia mais importante? Já que é esse questionamento sobre a morte, né, que ele falou que os dois versos C é a ideia mais importante dessa estrutura inteira aqui. Que a intenção dele é ressaltar se ele morrer, ou outro aqui, se ele morrer, né, quem é que vai louvar o Senhor? Que proveito terá ele na morte? Né? Então é isso que eu queria trazer para os irmãos nesse último paralelismo aqui, que é quiasmo o nome disso, tá? Essa estrutura os irmãos vão ver não só em Salmos, mas em algumas partes da Bíblia, por exemplo, profecias. Tudo isso que eu estou ensinando para os irmãos vão ver lá nos profetas também, nas profecias, que tem poesia lá também, tá? Então vocês vão ver lá no livro de Provérbios, vocês vão ver tudo isso aqui também, tá? No Novo Testamento, Paulo gostava muito de pegar exemplos de Salmos para comprovar o que ele estava falando, e vocês vão ver isso lá também, que é o próprio Salmos que a gente está estudando, tá? Isso que é importante. Ficou dúvida? Então, eu sei que esse último é difícil, eu sei que os irmãos não conseguiram captar assim 100% desse último, tá? Eu sei. Mas aqui, ele aparece algumas vezes, só, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? Na aula passada, a gente estava estudando aqui, a gente estudou o Salmos 1, tá? E a gente começou o Salmos 2, acho que só os dois primeiros versículos, mas a gente não terminou, tá? A gente não conseguiu terminar. E eu quero voltar isso aqui para os irmãos, para já ir testando, tá? O que os irmãos conseguiram aprender da aula e também a gente interpretar os Salmos nessa visão aqui. Tá? Não só naquela leitura bonita, porque o verso é bonito, né? E chama atenção, mas qual é a intenção do autor? O que quer dizer aqui? Tá? O que o texto ele está falando? Tá? Então, aqui no Salmos 2, a gente vai ler ele de novo, verso a verso, tá? Identificando a intenção aqui. Então, ali no Salmos 2, a gente já viu na aula passada, no versículo 1, que diz assim: porque, né, se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Nesse primeiro verso, qual era a resposta dele? Qual é o tipo de paralelismo que o autor usou aqui? Não se lembram?
concorda com esse nome que é igual? Por que é igual? Ó? Porque esse, na minha versão está contínuo, né? As nações, tá? Aí se a gente vai lá no verso 2, ele fala: e os povos tramam em vão. Povos aqui é igual nações lá no verso 1. E tramam em vão é igual a mutinar, a ação. Nos dois versos é a mesma ideia, só que escrito de uma forma diferente, tá? Então, porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão? O que o autor quis dizer aqui? Ele está fazendo uma indagação, né? Uma pergunta. Por que os povos, no pedacinho, o ser humano, os povos, estão se levantando, tá? Essa ideia é que a gente tem até agora. Por que os povos estão se levantando? É isso. Eu não preciso, quando for interpretar isso, eu não preciso ir lá, por exemplo, aparece a palavra amotinar, tá? E eu querer dizer, achar um sentido para amotinar e depois eu vou lá em tramar e tentar achar um outro sentido para tramar, tentar deixar essas duas ideias diferentes. Não, é a mesma ideia aqui, só que escrita com verbos diferentes, com palavras diferentes, tá? Por isso que o nome é sinônimo, tá? Uma ideia só, ele está fazendo uma indagação. Por que os povos, nações, o ser humano se levantam, tá? Aí o verso 2: os reis da terra tomam posição. A gente viu isso aqui também na aula passada. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos. Daqui, bom de 2 em 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos. É sinônimo, os irmãos concordam? Se os irmãos prestarem atenção aí, ó, os reis da terra, ali no primeiro verso, é igual aos príncipes, da versão que não está príncipes, tá? É igual. E tomam posição é igual ao que? A conspiram juntos. Então a gente tem uma ideia só aqui, só que escrito de formas com 2 versos de formas diferentes. Onde ele diz aqui que rei da terra, governante, príncipe, aqui que é igual lá às nações, né? Ou seja, essas pessoas ímpias, né? Que elas, foi falado lá nos primeiros versos, que elas se levantam, né? E elas se unem contra o Senhor, contra o ungido, contra Cristo, contra Deus. Elas se levantam e se unem, se levantam e se unem contra o nome de Deus, tá? Deu para entender até aqui, esse tradução até agora? Aí ele continua: contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Aqui, se os irmãos se lembram que eu expliquei na aula passada, essa parte que fala contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem, os irmãos se lembram que eu falei que essa parte era compartilhada entre os 2 versos, tá? Que é sinônimo, só que essa parte aqui ela pode confundir, porque ela está sendo compartilhada. De que forma? Se eu falo, por exemplo, os reis da terra tomam posição contra o Senhor e contra o seu ungido, e eu falo, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, não é a mesma coisa? Tá? Porque essa parte contra o Senhor e contra o seu ungido, na verdade, foi omitido lá no primeiro verso. Ficou incompleto o primeiro verso, só está no segundo, que é aquela primeira que eu ensinei para os irmãos, tá? Aquela variaçãozinha, tá? Aí eu li o versículo 3 também, falou: façamos em pedaços as suas correntes. Aí o segundo verso: lancemos de nós as suas algemas. Olha, presta atenção aí, qual que paralelismo foi usado aqui? Gradativo. Lembra que é gradativo? É porque é semelhante com sinônimo. Ataturas,
Cordas. Eu tenho a gradativa, a Amanda acha que é sinônimo. Aí os outros, o que acham? É a mesma coisa. Exato. Preste atenção aí, ó. Façamos em pedaços as suas correntes. Primeira ideia, verso 2. Lancemos de nós é a mesma coisa que fazer em pedaços. E as suas algemas é a mesma coisa que as suas correntes do verso 1, lá de cima. Vocês não estão percebendo a semelhança aí? Então não tem duas ideias diferentes aqui, é uma só, tá? Em 2 versos, só de uma forma diferente. Isso daqui era muito comum na época, tá? Os irmãos vão ver, quase em todos os salmos vocês vão ver essa estrutura aqui. O que ele quis dizer aqui? Para lançar, eu posso interpretar das duas formas, tanto como ele falou no primeiro verso, como ele falou no segundo verso, ou seja, lançar fora, tirar as correntes, tá? Tirar, lançar fora essa prisão, essas algemas dele. Aí o verso 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Isso da minha versão, tá? Do seu trono dos céus, primeiro verso. Segundo verso, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Qual que é esse? Você deixa porque está difícil isso daqui? E caçoar é a mesma coisa, não é? Sim. Mas eu vou comparando os 2 versos. O primeiro, que é do seu trono nos céus, né? O primeiro verso. Aí o segundo, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Vai com alternativas. Tem semelhanças entre um e outro? Sim ou não? Tem, eles contrastam um verso com o outro? É o contrário do verso do outro? É um aumento da intensidade da ideia um do outro? Tem uma imagem aqui que está comparando uma coisa com a outra? Ou é só um complemento? Tá? Isso que eu quero dizer que o complemento, lembra que o paralelismo sintético, o autor ele pegou uma ideia só e ele fatiou em vários versos. Onde, na verdade, o segundo verso não é uma semelhança, mas é só um acréscimo da ideia. Tá? Esse zombará, ele é mais do que rir, né? Sim. Então, será que tem um climático? Não. Não? Aqui, apesar de ser mais, a ideia aqui não é tão diferente. Rir, caçoar, zombar, aqui, assim, é sinônimo, é igual ainda, tá? Mas o que está acontecendo aqui, que eu sei que vocês sentiram dificuldades, né? Aqui é o paralelismo sintético, tá? O que eu quero dizer? O autor, ele pegou a ideia, uma ideia só e repartiu em 2 versos. Aqui, sim, não é a ideia, aquela questão de são 2 ideias iguais, mas são 2 ideias diferentes. Uma faz parte da outra, tá? Está completo. Isso, para se completar, tem que ter os 2, tá? Então, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Aqui, os 2, é uma frase só, do seu trono dos céus, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. É uma frase só, tá? Uma ideia só que foi repartida em 2 versos, tá? No segundo verso, ele não está falando da mesma coisa do primeiro. O segundo verso faz parte do primeiro. Dá para entender a diferença aqui? Tá? Faz parte do primeiro. Então, aqui é o paralelismo, isso é o paralelismo sintético, tá? Quando faz parte do primeiro, é o sintético, tá? Vou voltar aqui, ó. Se eu estou no céu, o Senhor põe-se a rir e a caçoar deles. Ou seja, o Senhor, aqui agora interpretando, né? Como é um complemento de uma ideia, o Senhor, ele deixa bem claro, ele está rindo da atitude
do ser humano, dos ímpios, de querer se levantar contra o nome dele e do seu ungido, que é Cristo. Dá para entender isso aqui? É isso que ele está dizendo aqui agora, o Salmo. Verso 5: em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo. Qual que é esse? Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo. O que os irmãos acham? Presta atenção nos detalhes aí. Pega o verbo, vê se o verbo é igual, está lá embaixo, é parecido. É sintético também. Você acha que é sintético? Que é aquilo que o segundo verso completa? Ou ele só repete a mesma ideia com palavras diferentes? Ele fará a sua ira, o seu furor ou confundirá. Ira e furor Aqui é sinônimo. É sinônimo, olha. É bem devagar para os irmãos prestarem atenção. Eu não respondo mais nada que travou tudo. Nossa, eu estava com fome. Se fosse tudo na Bíblia desse jeito, assim, não estava. Voltando aqui, sinônimo, tá? O verso aqui é o porquê. Olha, em sua ira os repreende. Tá? Aqui o sentido, na ira do Senhor, repreende. Ele repreende essas pessoas. Em seu furor aqui é igual ira, que está lá no primeiro verso. Em seu furor os aterroriza. Aterrorizar tem o mesmo sentido aqui de repreender do verso 1. Então é a mesma ideia que eu dizer em sua ira os repreende, ou eu dizer em seu furor os aterroriza, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só escrito de forma diferente, dizendo, tá? É sinônimo, são versos sinônimos, tá? Versículo 6: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Tá? Os dois versos, qual que é esse? Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. E aí? É sinônimo? Os dois versos são iguais. Um verso é a continuação do outro. Tem uma figura aqui. Um verso aumenta a ideia do outro. Ou um verso se contradiz com o outro, ao contrário do outro. Sintético? Isso. É porque ele está completando. Exato. O Monte Sião, né? Maior assim, ele está. Exato, ele é Meu sintético. rei, sobre o meu Os santo. dois versos, na verdade, é uma frase só aqui. Olha, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Você vê como tem sentido completo quando eu junto os dois? Em seu santo monte. Então, o verso 2, ele é onde, né? Está falando onde estabeleceu o meu rei, tá? No monte Sião. Então, o paralelismo sintético, repetindo para os irmãos, o autor ele tem uma ideia só em mente, só que ele repartiu essa ideia em vários versos, onde cada verso é uma parte de uma frase só, de um raciocínio só, tá? É como se não tivesse paralelismo aqui, tá? Não encaixasse nenhum, aí é quase certeza que é o sintético, tá? Ele só dividiu a frase em vários versos, mas quando você lê todos os versos, você vai ver que tem um sentido só ali, tá bom? Então esse é sintético.
estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Aí versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí, esse daqui. Vamos de 2 em 2, tá? Eu mesmo proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que silêncio. Acho que é igual. Ninguém tem opinião sobre isso? Eu acho que é Sintético. Mais alguém? Todo mundo concorda com a Amanda? Que é sintético? Ou seja, eu quero dizer que o segundo verso é uma parte do primeiro verso, e os dois juntos se completam e formam uma ideia só. Então vamos lá. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tem sentido, não tem? Quando eu leio coisas junto. Não parece que um é a repetição do outro, nem é ao contrário do outro. Realmente, quando os dois juntos, eles completam uma ideia única. Então está correto. É o sintético também. Os irmãos estão, de pouquinho em pouquinho, os irmãos vão entendendo, mas tem que treinar. Tem que ir lendo, percebendo, os irmãos irem treinando, aí os irmãos vão aprendendo. No começo é difícil, ninguém. Vai treinando, aí vai ficando com uma habilidade melhor. Ó. Os caras não viram na hora do É o sintético. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 8. Pede e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. E aí? O verso 8. Sinônimo. Todo mundo concorda com sinônimo ou alguém tem uma opinião diferente? Eu também acho que é sinônimo, porque é igual. Com o fim da terra, não é isso? Cadê meu óculos? Está na sala, nessa conta, porque não pensa em essa propriedade é a mesma coisa. nações, né? Não é isso? Isso, tá certo. É sinônimo, tá? É sinônimo, é um paralelismo sinônimo. Só que o que está acontecendo aqui, que às vezes pode confundir alguns, é essa parte aqui do pede-me e te darei. Se os irmãos se lembrarem do que eu expliquei, que aconteceu em um verso lá no começo, essa parte aqui, ela está compartilhada entre os dois versos, tá? Ou seja, um dos versos é aquele incompleto, tá? Que foi omitido, tá? Essa parte do pede-me e te darei está omitida em um dos versos, porque ele é repetido, é compartilhado entre os dois. Então, se eu falo, pede-me e te darei as nações como herança, e também eu falo, pede-me e te darei os confins da terra como tua propriedade, não é a mesma coisa? Você vê que no segundo verso foi omitido o pede-me, tá? Que é aquele paralelismo incompleto, aquela variação incompleta que foi o primeiro que eu ensinei no começo da aula. Aqui tem os dois, sinônimo e incompleto também, tá? Vocês vão perceber, aqui fica tá nítido aqui, nações.
e confins da terra, e herança e propriedade, está falando da mesma coisa. Está claro que você vai pensar? É a mesma coisa. Tá? Certo? Dúvidas desse daqui? Também? Dúvidas? Vamos lá então. Verso 9. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Ferro e barro. Esse é o contrário. Esse seria o. Já temos divisões aqui. Uns acham que é antitético, que é o contrário, outros acham que é sinônimo. E aí, quem está certo? Assim, quebrar e despedaçar é o mesmo sentido. Mas tem mais de um. Tem a vara e ferro, vara e ferro. Aí depois, no segundo, já fala de vaso, barro, que é o contrário. Nada a ver com ferro nem com madeira. Olha, aqui, o que está acontecendo? Sim, pode continuar. Aqui o que está acontecendo? Aqui tem vários atuando ao mesmo tempo, tá? Tem uma metáfora aí. Tem. Conta das imagens, das figuras. Então, eu acho que o vaso e a vara de ferro seria figurativo e o quebrar e despedaçar é sinônimo. Isso, exatamente, olha lá. O verso 9 falou: tu as quebrarás com vara de ferro. O vara de ferro aqui é uma figura. Então a gente tem uma metáfora aqui, é o paralelismo figurativo. E as despedaçarás como um vaso de barro. Quebrar e despedaçar é a mesma coisa, não é? É igual, é sinônimo. É a mesma coisa. Como um vaso de barro. Você vê que aqui é outra figura, que parece que é diferente da figura que tá lá em cima, mas na verdade não preste atenção na aparência da figura, mas no sentido da metáfora. Você tem que interpretar a metáfora para você ver. Aí você vai ver que é igual. O sentido, não a figura. Ele deu uma figura diferente, porque o sinônimo é isso, é uma figura, é uma forma diferente de dizer, mas o sentido é o mesmo. Tá? Aí tem que interpretar a metáfora para você entender. Aí vamos lá. Quebrarás com vara de ferro. Vamos interpretar a metáfora. Está falando aqui que vai quebrar com vara de ferro. Se você pega lá aqui a vara de ferro, aqui o martelo de ferro, e você quebra algo, o que isso diz? Que é algo muito... uma batida de ferro é para quebrar mesmo, é para despedaçar, é para amassar mesmo, tá? E aí ele fala, verso 2, despedaçarás como um vaso de barro. Se você quebra um vaso de barro, é muito sensível. Ele também despedaça. Você vai ver aqui que a primeira metáfora, que é do martelo, da vara de ferro, se você bate algo com vara de ferro, despedaça qualquer coisa. Mesmo se for um material resistente, despedaça. Aí depois ele pegou o vaso de barro. Se você quebra o vaso de barro, também despedaça. Está falando aqui da intensidade, né? Que vai despedaçar, quebrar com muita intensidade. A ideia é a mesma, só que dita de uma forma diferente. Certo? Deu para entender isso daqui? Então a gente tem o que? Sinônimo e emblemático nesse daqui, tá? Emblemático porque tem metáfora, tem uma figura, uma comparação com uma figura.
E sinônimo porque os versos eles estão dizendo a mesma coisa. Ele não está complementando a ideia, ele só está repetindo a ideia, tá? Certo? Aí, verso 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Oi? Sinônimo? Tá lendo? Dá mais um tempinho. Tá bom, deu. Achou? Percebe aí? Eles são semelhantes. São. É sinônimo. É sinônimo. É sinônimo. Olha, vamos ver onde está a semelhança. Do verso 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Isso na minha versão. Tá? Sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridade da terra. Aqui, aceitem a advertência, que está na minha versão, é igual a ser prudentes, do verso 1. E reis é igual a autoridades da terra, tá? Que é o juiz. Isso, dependendo da versão, mas é igual. Você percebe a semelhança? Tá? Então é sinônimo. E aqui é só Só um, é só sinônimo. É a mesma ideia, tá? Só que dito de uma forma diferente. Aí, só para ressaltar, quando for interpretar, assim, não vai querer achar duas ideias do verso 1 que a gente leu aqui. Falar uma coisa para os reis, eu querer jogar para um lado que os reis sejam prudentes, tá? E depois eu querer falar sobre as autoridades da terra, que é na minha versão, como se fosse outra coisa. Tá? Rei é uma coisa, autoridades da terra é outra coisa. Não, é a mesma coisa, é um sentido só aqui, tá? É um sentido só. Por isso que presta atenção nisso. Vamos lá, vamos acelerar que já deu horário. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Vamos lá. qual que é esse? Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Sinônimo. É sinônimo. Onde está a semelhança aí? Adorar e exultar no verso 2 é igual. Com temor e com tremor também é igual. É uma ideia só. Adorar ao Senhor com temor, ou eu falar exultar ao Senhor com temor, é a mesma coisa. Tá? O mesmo sentido. E aí o último, né, versículo 12. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois aqui, vamos fazer esses dois primeiro. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. É o inverso isso. Será que é o inverso? Vamos lá. No caso que esse aqui, ó, beija o filho. Beijai o filho para que não se ire e perecerá. Aí o outro, no
caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Aí está falando beijar, o outro está falando inflamar, está o inverso aqui, é uma coisa. Olha, quando a gente lê tudo, esse livro inteiro, olha o que vai acontecer, vamos ver se fica mais claro para os irmãos. Ó. Beijem o filho para que ele não se ire. Aí o verso 2. E vocês não sejam destruídos de repente. Verso 3. Pois num instante acende a sua ira. Verso 4. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Vocês perceberam algo aqui? Nada ainda? A gente tem uma dica. O último verso, como são felizes todos os que nele se refugiam. Você vê que aqui a gente tem o clímax que eu tinha estudado para os irmãos, né? Essa é a intenção dele, é para dizer como são felizes todos aqueles que se refugiam. Mas, claro, na estrutura da poesia, ele disse desde lá do começo: beijem o filho para que ele não se ire. Aí vocês não sejam destruídos de repente. Você vê que tem uma semelhança aqui, tem uma gradação da ideia, um aumento? Você não consegue perceber? Ali beijem, ele falou: beije o filho para que ele não se ire. E vocês não sejam destruídos de repente. Você vê que aqui destruir é uma informação maior aqui sobre irá. Destruir está relacionado com irá, tá? Só que destruir aqui, ele já aumentou a ideia da ira. Isso, ele aumentou a ideia da ira. Da ira, ali, ele já deu uma informação que é sobre destruir, pois num instante acende a sua ira. Aqui ele repetiu, e aí ele termina no clímax, naquele último verso que conclui: como são felizes todos os que nele se refugiam. Tá? Aqui é gradativo, com o clímax no final. Tá? Quando vocês verem, né, que o último verso ali daquela estrutura tem essa mensagem, esse verso conclusivo, né, como é aqui, como são felizes, é o clímax. Então é quase certeza que é um gradativo. Tá? Presta atenção nessa questão. É um gradativo que tem esse salmo. Aí, qual é o sentido do salmo? Você vê que ele está falando aqui de salmos, conforme a gente foi lendo, sobre a questão dos povos da terra se levantarem contra o Senhor, tá? E também ele falou sobre que o Senhor, ele falou dessa prática deles, e que o Senhor também ele vai vir com ira, né, sobre eles, tá? E tudo culmina ali, termina no Davi falando como são felizes quem se refugia no Senhor, que não vai ter o mesmo destino dos príncipes, dos reis, dos governantes da terra, tá? Conforme ele foi representando de forma diferente, mas é a mesma coisa, tá? Certo? Deu para entender? Eu sei que nem tudo 100% dá para absorver, tem que ver só com treino mesmo, mas eu quero que os irmãos, o propósito foi os irmãos verem como nos Salmos, em outros livros também, como os profetas, que tem as profecias, o livro de Provérbios também, o próprio livro de Eclesiastes também entra nessa categoria. Vocês têm uma estrutura aqui que é completamente diferente do restante da Bíblia, que era muito comum, tá? Poesia para eles é diferente do que é para nós, não é com sons, é com ideias. Aí você tem que ir pegando 2 versos por vez e vendo se tem ideias diferentes, se são ideias contrárias ou se são uma ideia complementando a outra. Tá? Aí eu dei os nomes, só que não precisa se preocupar em decorar nomes, essas coisas. Se preocupe no sentido da coisa. É igual? Também não é só. É diferente? Então é um contraste ali. É um complemento? Então tem que tomar os dois ali no sentido inteiro. É uma imagem? Tem que interpretar aquela metáfora para me entender aquele verso. Tá? Certo? É isso que eu queria só que os irmãos entenderem. Se tivesse uma visão diferente do livro de Salmos. Tá bom? Porque isso é sério, porque, como eu falei na aula passada, vai ter Salmos que ele é muito figurativo. Eu falei da questão do dragão, de algumas imagens dessas.
Aí você vai ver lá, por exemplo, tem salmos que falam que o Senhor, né, nos protege debaixo de suas asas, tá? Aí tem que ter cuidado para ler isso, para você não achar que Deus, Pai, tem asas, né? Aí você tem que entender a metáfora que guarda aí debaixo suas asas, essas questões, tá bom? Amém? Eu já passo para esse aí, amém?